E aí, pessoal, bem-vindo à estreia do About Innovation aqui no Terra, no Homework, com a minha amiga Ana Grabowski. Ela é empresária do setor de tecnologia, entusiasta de inovação. A gente sempre tem várias conversas legais que quando a gente começa a pirar muito episódio de Black Mirror, ela vem com umas ideias muito malucas, a gente começa a pirar quando a gente vê já tá longe. E hoje é um desses casos, né, Ana? Vamos falar de uma notícia que a gente viu aqui agora de luto na era da IA. Né? As pessoas estão usando inteligência artificial para poder falar com os mortos. Que história é essa? Cara, tem gente doida para tudo e a gente está no momento onde as inovações tecnológicas elas estão acontecendo numa velocidade tão grande que não necessariamente a moral está acompanhando na mesma velocidade, né? Agora imagina você perder uma pessoa, um ente querido, você ter acesso à tecnologia ou a empresas que tenham domínio tecnológico e você construir um avatar com inteligência artificial. E esse algoritmo ele é alimentado pelo histórico de áudio do WhatsApp, as fotos do Instagram, os vídeos gravados que estão no rolo da câmera, imputa isso tudo numa inteligência artificial e o algoritmo cria você virtualmente. E aí você pode interagir com essa pessoa, você pode perguntar, responder, lembrar momentos agradáveis, reviver momentos agradáveis depois da morte dela. Isso faz a gente perguntar, né? O que é a morte? Exato, não, para o pessoal entender também, né? Quando você tem as mensagens no WhatsApp ali, por exemplo, se você pegar algumas mensagens dessas, 1 minuto de texto, mandar para a inteligência artificial, ele vai reproduzir a voz exata daquela pessoa, porque ele pegou detalhes ali da fala da gravação do WhatsApp e refez a voz inteira da pessoa. Isso já é possível de você fazer, é super fácil, tem várias ferramentas de inteligência artificial até gratuitas que já fazem isso acontecer. E aí a gente tem visto pessoas, né, vários casos, cada vez mais de pessoas que estão usando isso para poder conversar com os mortos depois. E aí tem uma questão psicológica que é complicada, né, Ana? Porque assim, eu tô conversando com uma pessoa que já morreu, muitas vezes eu tô confiando na mensagem que aquela inteligência artificial tá me passando como sendo da pessoa, apesar de que alguns relatos que a gente tá vendo são de pessoas que estão se sentindo bem com isso, porque a inteligência artificial tá dando mensagens de calma, relembre os momentos positivos que a gente viveu. É uma mensagem meio genérica, mas que cai bem para esse momento, né? Cai bem, mas a gente precisa do luto. Nós só vamos entender o que é a morte e a ausência se a gente enfrentar esse processo. Esse processo ele não é padrão. Tem gente que demora 6 meses, tem gente que demora 6 anos. E se você continua alimentando a presença, você não vai perceber a ausência e você não vai conseguir dar o próximo passo. Então, quando a gente entende, né, quando a gente para ver pelo comportamento humano, será que manter a presença é saudável? Eu acho muito arriscado. É confortável? Super. Mas é saudável? A gente vai conseguir seguir em frente com os nossos relacionamentos afetivos? Não sei. A mente humana é muito louca, né? Porque tem gente relatando também que quando usou a inteligência artificial, na cabeça dela serviu exatamente para isso. Nossa, não é meu pai que tá falando, é a inteligência artificial. E aí vem o luto. Acho que foi uma forma, para algumas pessoas, foi a forma de fazer isso acontecer de verdade, cair a ficha. Meio isso, sabe? Faz sentido. Mas eu sempre falo, a gente está vendo a tecnologia mais avançada até hoje. Os algoritmos hoje entregam, às vezes, alguém que não é tão similar. E daqui a um tempo, com o avanço desses algoritmos, eles vão ficar cada vez mais sofisticados. E a gente vai conseguir separar ou não separar? E se esse avatar falar algo que não necessariamente era o que o meu pai, por exemplo, falaria? Eu vou conseguir perceber na sutileza se é a mesma coisa? Então, assim, eu acho arriscado. Não, e aí entra outro ponto importante que é até que ponto a pessoa estaria satisfeita com o que está sendo feito dela pós-morte, né? Caso da Elis Regina, aí todo mundo viu a campanha da Volkswagen com a Elis Regina recentemente, será que ela faria aquilo? Fica o questionamento, isso virou discussão na internet nos dias. Teve um outro do Ayrton Senna que eu vi, que eles replicaram a voz do Ayrton Senna. Eu achei uma porcaria. Será que a Ayrton Senna toparia fazer aquilo, sabe? Eu fico me perguntando isso. Tanto é que já tem um monte de artista atualmente que já tá colocando no testamento. Não usem minha voz e minha imagem pós-mortem para nada. Whoopi Goldberg já fez isso, Madonna já fez isso. É uma forma de você se precaver, né? Porque vai saber o que vão fazer com você depois da sua morte. Tem uma reputação a zelar, afinal de contas, a gente não passou aqui para nada não, né? É um risco muito grande, porque uma coisa é regravar, por exemplo, uma música que você já tinha gravado ela depois. Então, é um contexto. Só que, por exemplo, no caso da Elis Regina, ela era uma pessoa militante na política, ela tinha um posicionamento muito forte na questão sindical, por exemplo, da metalurgia e etc. E colocaram ela fazendo propaganda de carro. Então, assim, quem acompanhou o histórico político da Elis Regina questiona como ela conduziria isso se ela fosse viva. E aí o direito de herança hoje cobre essa situação.
Mesmo a pessoa em vida, por exemplo, escrevendo num testamento que ela quer dar um imóvel para um filho e não quer dar para outro, a justiça é soberana e você tem que seguir as regras da justiça, e o testamento só direciona. Então, assim, como que vai acontecer esse desenrolar das coisas? Não está tão claro. A gente começa a ficar em cima do muro, em cima de comportamentos morais que as pessoas não têm ideia da complexidade e que precisam ser melhores debatidos. Eu acho que o caso da Elis deixou muito claro. O caso do Ayrton gerou desconforto porque a qualidade ficou estranha. Dentro de você existe uma força que te empurra para frente. Mas não necessariamente ele falou algo que ele não falaria. E se eu falar uma mentira? Uma coisa da minha vida que não é verdade, um posicionamento político que deixou de ser político, se eu induzir alguém a cometer um erro que eu não induziria, ou ao contrário, é muito tênue. Não, e assim, é bizarro porque cada vez mais os episódios de Black Mirror estão fazendo parte da nossa realidade, né? Esse é mais um caso. Agora, se for pensar um pouco do passado, 2013, 2014, Facebook já teve que lidar com essa questão, né? Começou a aparecer, né, por conta da idade da rede social, pessoas mortas ali na sua rede de amigos. E aí o Facebook fez uma coisa diferente para poder trabalhar essa questão ali dentro da rede social. Você passou por isso, né? Você pode contar um pouco da sua experiência também, mas eu acho que tem uma diferença que no caso do Facebook, a página virava algo póstumo, né? Você postava mensagens póstumas ali, era one way. Agora é two way. O morto fala com você. Isso é muito creepy. Exatamente. No caso do Facebook, você em vida, você coloca um herdeiro e dá autorização para essa pessoa fazer a gestão da página após o seu óbito. Então ela entra em contato, avisa que você faleceu e você vira o proprietário da página. Só que assim, foi o que você disse, a pessoa não vai falar como se ela estivesse viva. Ela vira um mural de recordações e as pessoas vão lá e comentam sobre aquele mural de recordações. Quando você fala de um avatar criado, os limites são completamente desconhecidos e a justiça não está preparada para isso, a sociedade ainda precisa evoluir, porque não necessariamente as pessoas têm a mesma opinião sobre algo que é tão novo e tão desconhecido para todo mundo. Não, tanto é que eu fiz uma enquete no meu LinkedIn dia desses e eu acabei apagando. Falei, LinkedIn não é lugar para isso. Sei lá, essa notícia vai dar gatilho em algumas pessoas, porque começou na enquete a dar eu perguntei, né, se você faria isso com algum ente querido seu, se você gostaria de se relacionar com algum ente querido seu pós-morte. E o não tava ganhando disparadamente, tipo, de jeito nenhum. Falei, melhor tirar isso daqui, que eu acho que é isso, as pessoas também não estão preparadas para fazer isso acontecer no dia a dia delas, né? E aí tem uma questão assim, aqui a gente discute muito questão de regulamentação e tal, mas na China é meio tudo pode, né? E lá já tem funerária fazendo isso. Já tem funerária que no próprio enterro tem lá uma tela com o avatar, com a voz daquela pessoa. E eu achei isso muito estranho. Imagina, você tá no velório e tem uma tela de TV ali com a pessoa que tá no caixão na sua frente. Eu acho que nesse cenário eu seria mais confortável do que o avatar em outros cenários. Porque no velório, você sabe que você tá no velório da pessoa e você tá lidando com uma projeção que interage, que é um bonequinho. O que me preocupa é uma pessoa que está em luto, na casa dela, sofrendo, decide abrir um aplicativo para conversar com seu ente querido. Entendeu? Então eu acho que às vezes é um dilema muito maior o comportamento, o consumo desse avatar no dia a dia mesmo, né? E na funerária pode ser algo, inclusive, que vira cômico, que relembra cenários, que conta histórias e que pode até gerar um cenário um pouco, às vezes, mais positivo na celebração da morte. É uma visão, mas será que não seria mais interessante usar próprias fotos da pessoa, vídeos da pessoa? Né? Naquele momento você está fazendo um boneco, um avatar com base em algo que não é a realidade dela. Vamos ter que esperar e ver como que o tempo vai desenrolar, né? A sociedade vai amadurecer com esses novos confortos que a gente pode ter. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, a About Innovation fica por aqui, mas Ana Grabowski volta comigo, a gente vai estar aqui toda semana no Terra, hein? Vão ter que nos aguentar, né não, Ana? É isso aí, vamos trazer muita ideia maluca e pensar fora da caixa. Beleza, perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima.